Eu pensei um pouco antes de nomear essa aula e achei que esse seria um bom título. A aula de hoje trata de ângulos. E ângulos, junto com distância, são as duas grandezas principais usadas na topografia. Então, quando a gente mede em topografia, que é uma técnica de mensuração, a gente mede basicamente ângulos e distâncias. Ok, a gente mede ângulos horizontais, ângulos verticais, ângulos de orientação, a gente mede distâncias inclinadas, horizontais, verticais, altitudes, mas no final, as grandezas com os quais a gente trabalha na topografia são ângulos e distâncias. Nesse sentido, trabalhar com ângulos em unidade sexagesimal, que é em graus, é uma coisa super importante, porque a gente continua fazendo isso desde há muito tempo, sempre fez e continua fazendo agora no século XXI. E aí é sobre esse assunto que a gente vai tratar hoje. Aqui, mais ou menos, o que é que vai ser visto, o que é que a gente vai varrer na aula de hoje, sobre o sistema, vai falar um pouco sobre o sistema sexagesimal, e lá vem história. É importante vocês saberem de onde veio e por que a gente usa isso. Depois a gente vai falar sobre muito pouco sobre as grandezas mensuráveis, ou seja, vai citar a norma quando ela fala sobre ângulos e distâncias, mais especificamente sobre ângulos. Vai falar sobre os tipos de ângulos, as classificações de ângulos. Depois vamos entrar nos ângulos orientais de orientação e vamos falar sobre transporte de azimuth. Então, a aula de hoje ela é um pouco mais longa do que as anteriores, mas porque ela é importantíssima e a gente precisa ver com cuidado algumas coisas. Então, quando é que surgiu esse negócio de graus? E aí eu fui lá atrás, a história mesmo. Eu estou falando aí, vamos pensar um pouco. Os hominídeos, que é a nossa classe de primatas mamíferos, tem uma história aí de cerca de, supostamente, baseada em registro fóssil, baseada em linguística, baseada em ferramentas. Então, usando aí antropologia, linguística, genética, arqueologia, os estudiosos dizem que os hominídeos têm cerca de 7 milhões de anos, 6 milhões de anos. Lá atrás, com os Sahelanthropus tichadenses. Alguém que era supostamente já da classe dos hominídeos, mas era muito mais parecido com um símio, com um chimpanzé, do que com um homem moderno. Embora ele já andasse de pé, com 2 pés, um andar que não é muito nosso, um balanço ainda muito simiesco, mas ele, de certa forma, já andava, ainda que de forma intermitente, de forma bípede. Ok, o homem foi evoluindo, há cerca de 315 mil anos, a gente tem um registro fóssil que foi encontrado recentemente no Marrocos, já de um Homo sapiens muito parecido com a gente. Antes disso, o registro fóssil dizia que a gente tinha aí cerca de 200 mil anos. Numa só descoberta no Marrocos, no norte da África, a gente passou de 200 para 315 mil anos. Então, isso não significa que a gente tem 315 mil anos, significa que o registro mais antigo que a gente achou é dessa data, mas certamente e como a evolução é um processo contínuo, não é instantâneo, não era, sei lá, Homo habilis e de repente passei a ser Homo sapiens, não. Houve uma gradação e eles conviviam contemporaneamente entre si, e esse registro de 315 mil anos atrás é muito, muito parecido com a gente, embora ele não seja idêntico lá no Marrocos. Então, certamente o Homo sapiens já havia aparecido um pouco antes. Mas aí, tratando disso, desde essa época aí, que os primeiros, porque o Homo sapiens não foi o primeiro hominídeo a trabalhar com ferramentas, então, desde que os primeiros hominídeos começaram a trabalhar com ferramentas aí, até surgiu o Homo sapiens, e o Homo sapiens também continuar trabalhando com ferramentas, essas ferramentas eram de pedra lascada. E depois, aí, há cerca de 8 a 5 mil anos atrás, a gente começou a polir essas pedras, e aí aparece o período da pedra polida, onde as ferramentas já se diversificavam em ferramentas de corte, de bater, martelo, de cortar, flechas de caça e tudo mais. E depois começa a idade dos metais. Na idade dos metais, bem anterior lá, entre 9.000 e 7.500 anos atrás, aparece a idade do cobre. E
cerca de 5.000 anos atrás, aparece a Idade do Bronze, e só 1.200 anos antes de Cristo é que aparece a Idade do Ferro. Então, situando nessa história da humanidade aí, a gente poderia dizer que o grau é uma medida de grandezas angulares muito antiga, que aparece com registro aí na história desde a época da Idade do Bronze. Então, se a gente pensar em algo de 5.000 antes de Cristo, a gente está em 2021 depois de Cristo, então algo com mais de 7.000 anos atrás. Certo? Então, é uma coisa muito antiga. Apareceu onde? Apareceu lá na Suméria. A Suméria fica no Oriente Médio. Eu aqui fiz um mapa, 2 mapas para que vocês percebessem. Esse aqui é o atual Oriente Médio, e a Suméria fica onde hoje é a área do Iraque, ocupado por árabes, onde hoje é território do Iraque. Bem aqui tem dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates, e aqui vocês têm um mapa antigo da antiga Suméria, que foi, os registros que a gente tem dizem que foi uma das primeiras, se não a primeira civilização humana, agrupamento, formação de cidades, e tem várias outras coisas que apareceram lá. Essa região da Suméria, foi aí que apareceram os primeiros registros de escrita, de matemática, de literatura, de engenharia, de arquitetura, e estamos falando aí de coisa aí de 5.000 anos atrás, 5.000 anos antes de Cristo. Essas coisas todas se sabe porque depois a Suméria foi agrupada por vários outros povos. Um desses povos foram os assírios, que espalharam mais nessa mancha amarela toda aqui o seu domínio, como o Império Assírio, cuja capital era a Babilônia. Uma dessas cidades, que era a cidade de Nínive, que depois foi ampliada para lá também, tinha uma biblioteca, e essa biblioteca tinha registros históricos escritos em escrita cuneiforme, que dá para a gente descobrir o que aconteceu, quando aconteceu e no império de quem aconteceu. Só para vocês terem uma ideia, se somar aí os 2.000 com 5.000 para trás, dá mais ou menos os 7.000, nessa biblioteca tinha aí várias tábuas de argila como essa, escritas com escrita cuneiforme, que foi a primeira forma de escrita, que tem um exemplozinho dela para vocês verem aí, onde depois de traduzidas, a gente conseguiu saber que eles já trabalhavam ali com grandezas lineares e angulares muito tempo atrás, e uma representação aqui gráfica de como teria sido no auge da época dos sumérios, o grande zigurate, que hoje é assim, ó, que fica lá no território do Iraque. Imaginem como é que eles iam construir uma obra de engenharia como essa, se eles não soubessem nada de geometria, de trigonometria e de engenharia. Bem, o sistema sexagesimal aparece nessa época aí. Só para vocês terem uma ideia, essa região lá onde hoje é o Iraque, e depois foi a Babilônia, e antes era a Suméria, ela passou por vários impérios e vários domínios no decorrer da humanidade. Então, lá atrás os sumérios, depois os amoritas, depois os assírios. Aqui, ó, a biblioteca de Nínive, que é aquela cidade que eu mostrei para vocês, fica lá no norte da Babilônia, há cerca de 1.200 anos atrás, eles já deixaram nessa biblioteca os registros em tábuas de argilas escritas em escrita cuneiforme. Esse código de Hammurabi aqui, que foi feito pelo Império Amorita, também em escrita cuneiforme, ele tá exposto no museu, é uma pedra de granito, escrito toda em escrita cuneiforme, e ele tem um código de leis, inclusive aquela lei do talião, que é muito famosa, bíblica, de olho por olho, dente por dente, é o primeiro, digamos assim, a primeira constituição, a primeira regras escritas que a humanidade tem, está exposto no Museu do Louvre, em Paris. Muitas dessas tábuas de argila, mais de 20.000 tábuas de argila foram encontradas nessa biblioteca de Nínive, e elas hoje estão no Museu Britânico. Depois os caldeus, que construíram aí supostamente o Jardim Suspenso da Babilônia, que foi uma das maravilhas do mundo antigo, que hoje não existe mais, e não tem nem certeza se ela existiu.
Os persas dominaram aquela região aí, 539 a.C., e aí, esse sim, aqui também no Museu do Louvre tem a porta de Star, que é um portal aqui de onde se entrava na cidade de Babilônia. Os macedônios, com Alexandre o Grande, invadiram a Babilônia, que era de domínio persa, em 334 a.C., e dominaram. E depois, uma série de outras culturas foram dominando aquela região, os seleucidas, os romanos, durante um período muito pequeno. Os persas voltaram a dominar a Babilônia e, finalmente, os árabes tomaram conta dela, e hoje ela virou o Iraque. Mas foi naquela região que surgiram as medidas angulares, e foi ali que surgiram os graus. Aqui, só para vocês terem uma ideia do tamanho de uma pessoa, aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver, tem um grupo de pessoas em cima do zigurate, para vocês verem a proporção e a grandeza dessa obra aí, em formato também tronco piramidal. É uma construção que data de alguns milênios atrás. Mas não só eles. Depois, naquela região também, um pouco mais ao norte, um pouco mais a oeste, tinham os egípcios, que também se apropriaram dessa cultura de ângulos e distâncias, e começaram a trabalhar com geometria, trigonometria, e puderam construir as suas pirâmides com digamos assim, uma exatidão muito grande e uma precisão tanto em distância quanto os ângulos, onde já se conhecia, por exemplo, o que a gente chama hoje de triângulo pitagórico, que só foi colocado, foi descrito aí por Pitágoras milênios depois, mas os egípcios, os sumérios, os babilônios já conheciam isso. Isso está registrado aqui em hieróglifos, agora não mais em escrita cuneiforme, em alguns templos egípcios, como a medição de distâncias através de cordas feitas de papiro, de junco tirado do rio Nilo, e bem aqui grandezas angulares sendo medidas, inclinações que certamente permitiram que eles conseguissem medir a inclinação e construir pirâmides tão precisas. Pois bem, o que é que vocês têm a ver com isso? Muita coisa, porque embora essas sejam grandezas angulares que foram inventadas, descritas há 7.000 anos atrás, elas ainda são as mesmas grandezas angulares que a gente usa hoje em 2021 nos cursos de engenharia. Então, o grau que lá atrás foi usado para construir o zigurate, as pirâmides das civilizações antigas que ainda estão lá de pé hoje, também são os mesmos graus que a gente usa para medir as nossas poligonais topográficas em 2021. Coloquei só aqui a norma brasileira, a NBR 13.133, ela fala que levantamento topográfico é um conjunto de métodos e processos que, através de medição de ângulos e de ângulos horizontais e verticais e blá, 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 depois vocês leem, implanta e materializa pontos de apoio no terreno, determinando suas coordenadas topográficas. Vocês veem aí que não só ângulos e ângulos horizontais e ângulos verticais são utilizados, mas também distância, mas a gente não vai tratar nessa aula de distância. Aqui do lado, eu coloquei só um trecho da música do Belchior, cantada pela Elis Regina, como Nossos Pais, para ver que o tempo passa, mas a gente continua fazendo coisas muito parecidas com os nossos pais, com nossos avós, com nossos ancestrais. Aqui, só para vocês terem uma ideia de como isso aconteceu, aqui uma representação da Idade do Bronze dos Sumérios. É muito provável que essa forma, aqui em escrita cuneiforme e aqui em escrita romana ocidental, olha lá, a gente tem aí números de 1 até 60, e eles faziam essa base do sistema sexagesimal, era a seguinte: eles contavam os 4 dedos da mão direita principais, exceto o polegar, contavam o número de falanges em cada um dos dedos. Então, eu teria aí 3 falanges em cada um dos dedos, 4 dedos, 12 falanges, vezes 5 dedos da mão direita. Então, 12 vezes 5, 60. Esse era o esquema de contagem do sistema sexagesimal, que deu origem a graus, minutos e segundos, e também deu origem a horas, minutos e segundos, que tem a mesma forma de calcular. Se vocês tiverem algum interesse cultural nisso, tem um documentário muito bom, chama O Próximo Reino, A História do Amanhã. Eu coloquei o link aqui embaixo, para quem tiver tempo, ele tem por volta de uma hora e um pouquinho. É um documentário que fala dessa história aí da civilização, do berço da civilização humana, dos sumérios,
os persas, os assírios, os acádios, os romanos, os gregos, e vocês podem dar uma olhada lá, que é bem legal, eu já vi e é bem bom. Peguem a máquina de calcular de vocês, gente, por favor, é aquela que eu disse que vocês devem usar tão próxima como a roupa de baixo de vocês, tem que ter muita intimidade, eu imagino que se não for essa aqui, a maioria, durante esses mais de 20 anos que eu dou aula, a maioria dos alunos tem uma máquina muito parecida com essa, que tem uma tecla aqui de sexmatização, aqui, ó, grau, minuto e segundo. Essa tecla é a tecla que deve ser usada para vocês transformarem graus sexagesimais em graus decimais. Obviamente, existe aqui os múltiplos e os submúltiplos do grau. Então, 1 grau representa 60 minutos, 1 minuto representa 60 segundos, e 1 segundo representa 3.000, 1 grau representa 3.600 segundos. Então, a gente multiplica quando vem para cá e divide quando vem para cá, para encontrar os múltiplos e submúltiplos, mas isso vocês aprenderam na 6ª série do ensino fundamental. Eu não vou repetir isso aqui não, é só para vocês darem uma lembrada. Uma coisa importante é que a máquina de vocês, a gente até falou isso na aula passada, porque a gente trabalhou com erros e já trabalhou com ângulos também, e precisava que vocês fizessem algumas contas. Mas todo mundo tem que estar com esse Dzinho aqui em cima, ó. D vem de degree, que é grau em inglês. E vocês ajustam isso mexendo nessa tecla Mode aqui, ó. Então, vocês ajustam as configurações da máquina de vocês mexendo nessa tecla Mode até aparecer aí um Dzinho bem aqui e vocês escolhem aí. Todo mundo tem que configurar a sua máquina nesse momento para grau. E aparecendo um D bem aqui em cima. Ok? E toda vez que vocês forem trabalhar com graus sexagesimais, que é o caso da topografia, vocês vão ter que apertar essa tecla minuto, grau, minuto e segundo repetidamente para que ele consiga entender o que vocês estão trabalhando. Todo mundo fez aí? Alguém está com dúvida na sua máquina? Alguém não deixou aí em grau a unidade angular aqui em cima? Todo mundo fez? Está tranquilo? Sim, professor. Ok. Bem, eu vou aqui só citar os ângulos verticais, porque a gente vai, de fato, falar deles quando a gente estiver falando de nivelamento trigonométrico e planialtimétrico, levantamento planialtimétrico, que é o caso aí da 2ª e 3ª parte do curso. Então, vou só citar que eles existem, já que a gente está falando de ângulos. E vou me deter na aula de hoje em ângulos horizontais. Então, os ângulos verticais, eu fiz questão de colocar eles, o nome deles na vertical, para que vocês compreendam qual é o sentido de medição deles. Então, os ângulos verticais são medidos a partir do eixo principal do aparelho. E o eixo principal do aparelho é esse eixo vertical, que passa pelo centro geométrico do aparelho e se confunde com o ponto topográfico colocado no chão. A partir desse eixo, eu posso medir os ângulos verticais no limbo vertical, que nada mais é do que um transferidor similar a esse aqui, que é um disco graduado, que fica na posição do limbo vertical aqui, fica bem aqui, ó, tem um teodolito pelado para vocês verem. Agora, esse ângulo vertical, ele pode ter diferentes origens. Dependendo do construtor do equipamento, ele pode ter, o zero dele pode ser fixo embaixo, pode ser fixo em cima, pode ser fixo embaixo, pode ser fixo no horizonte. Então, a medição dele, o nome dele, todos são ângulos verticais, mas ele vai ser um ângulo vertical zenital quando o zero dele estiver fixo para cima, na vertical para cima, na direção do zênite. Então, ele é chamado de zenital. Se ele estiver fixo na vertical, mas para baixo, bem aqui, o zero, aí ele é chamado de ângulo nadiral, bem aqui, ó. E se ele estiver fixo na linha do horizonte, ou seja, perpendicular à vertical, ele é chamado de ângulo de altura. E aí, como eu posso ter ângulos de altura acima do horizonte e abaixo do horizonte, esses ângulos de altura recebem um sinal positivo se estiverem acima do horizonte e negativo se estiverem abaixo do horizonte. Professor, por que tem essa diferença? Porque no decorrer da nossa história tecnológica, e dependendo do local do planeta, a gente foi construindo teodolitos e estações totais com diferentes, digamos assim, diferentes modos, diferentes jeitos, diferentes costumes. No mundo ocidental, quase completamente, a gente usa ângulos verticais zenitais. O Brasil faz parte do mundo ocidental e a gente usa ângulos verticais zenitais. Motivo pelo qual, no laboratório, todos os teodolitos e todas as estações totais, ótico-mecânicos, eletrônicos e estações totais, têm ângulos verticais zenitais. Então, essa é a maioria. Mas existem os outros,
né? Se vocês forem morar na Coreia, na China, no Japão, na Rússia, vocês vão encontrar aí ângulos zenitais nadirais ou ângulos zenitais de altura. Vou só chamar a atenção para você. Oi. É preciso referenciar qual tipo de ângulo ou não faz diferença? Não, quando você faz um levantamento topográfico, você necessariamente diz qual é o tipo de equipamento que você está trabalhando. E a partir do tipo de equipamento que você está trabalhando, identifica-se já qual é o tipo de ângulo que você vai ler. Obrigado. Nada. Pois bem, vamos falar daquilo que interessa. Uma coisa. Desculpem. Os ângulos verticais, eles não podem ser alterados pela gente nos teodolitos. Nas estações totais, a gente pode alterar qualquer configuração, mas os ângulos verticais são características da construção do aparelho, ou seja, o limbo vem zerado e fixo numa determinada posição, que pode ser para cima, para baixo ou no horizonte. A gente não pode alterar isso, a gente tem que trabalhar do jeito que ele está lá. Nas estações totais, a gente consegue fazer essa alteração porque a gente consegue mudar eletronicamente isso, já que elas têm um computador dentro delas e a gente consegue medir. Os ângulos horizontais, que são o objetivo principal da aula de hoje, eles são medidos não no limbo vertical, que fica bem aqui, dentro do disco vertical, mas ele fica bem aqui, na base do aparelho, dentro é o limbo horizontal, que também é um transferidor, um disco graduado de muita precisão, onde a gente consegue ler ângulos horizontais. Novamente, todos os teodolitos, ótico-mecânicos, mecânicos e eletrônicos têm leitura angular no sentido horário. O disco graduado está com seu sentido de crescimento no sentido horário. Como eu falei para vocês, o sentido do círculo topográfico é no sentido horário. Este é o motivo pelo qual o círculo topográfico é no sentido horário, porque os discos graduados todos também são no sentido horário, que leem ângulos horizontais. Mas, diferente do limbo vertical, do disco vertical, o limbo horizontal ou o disco horizontal, ele é móvel. Ou seja, eu posso botar o zero onde eu quiser, inclusive na direção do meu alinhamento, como, por exemplo, o aluno 1 da aula de erros na semana passada fez, não sei se vocês lembram. Ele zerou o aparelho colocando o zero, porque esse disco ele é móvel. Então, ele pode ficar preso, mas ele pode ficar fixo. E eu posso mexer com ele durante os trabalhos. E aí eu posso girá-lo de tal sorte a colocar, por exemplo, o zero do limbo na direção da minha leitura inicial. Isso dá para fazer. Mas o limbo vertical não dá para fazer isso. Ele é zerado e isso vem de fábrica e a gente não pode alterar. Ou para cima, ou para baixo, ou no meio. Agora, o limbo horizontal, não. Eu ponho o zero onde eu quiser. Então, basicamente, medir ângulos horizontais resume-se a medir os ângulos formados entre diferentes alinhamentos, entre a estação onde eu estou e um ponto de referência, um ponto onde eu quero ser. Aqui eu tenho um ponto inicial, que é o ponto Q, e eu tenho um ponto final, que é o ponto P. Então, eu posso ler a grandeza angular, o afastamento angular, o arco entre esses dois pontos, a baliza colocada verticalmente nesses pontos topográficos, então, a partir da medida que é feita proporcionalmente aqui no meu limbo. Alguns aparelhos ótico-mecânicos, a gente precisa mexer com parafusos e com lentes e com oculares e com micrômetros para poder ler o ângulo. É mais difícil. Como até esse que eu tenho aqui, esse amarelo que eu mostrei para vocês. Mas o teodolitos eletrônicos das estações totais, todas elas já mostram para a gente o ângulo direto num visor, num display eletrônico, e aí fica mais fácil de fazer a leitura. Ok. Como é que eu meço ângulos horizontais? Bem, primeira coisa que eu vou medir ângulos horizontais que a gente vai chamar aqui de AH, com duas possibilidades, zerando o aparelho ou não zerando o aparelho. Imaginem que eu tirei o meu disco graduado, meu limbo de dentro do teodolito e eu estou conseguindo só vê-lo sozinho aqui. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo o meu ponto P, olha o meu ponto P e meu ponto Q, eu estou vendo o meu ponto P, que é o ponto inicial, e aqui o ponto Q é o ponto final, e nesse sentido, eu girei o meu disco até fazer com que o zero coincidisse com a direção do meu ponto P, que é o meu ponto inicial. O zero ficou aqui. Aí depois eu deixo o meu disco parado e viro apenas a luneta do meu aparelho. Então, meu disco ficou parado naquela direção do P e eu disco apenas a luneta. Quando eu giro a luneta para ficar na direção do ponto Q, aí eu olho para o meu transferidor e vejo qual é o ângulo que está sendo medido. E aconteceu aqui,
A leitura feita no ponto inicial P foi 0 graus, 0 minutos, 0 segundo, porque eu zerei inicialmente. Este ponto inicial a gente chama de leitura de ré, ou leitura de referência. A minha leitura final, que foi leitura no ponto Q, deu 35 graus, 20 minutos e 10 segundos. Notem aí que a gente está trabalhando com graus sexagesimais, em grau, minutos e segundo. Ok? Qual foi o tamanho do ângulo alfa medido entre o ponto P e o ponto Q? O ângulo final menos o ângulo inicial. 0 menos 35. O ângulo final menos o inicial. 35, 20, 10 menos 0. Como o ângulo inicial já era 0, o ângulo alfa é 35 graus, 20 minutos e 10 segundos. Simples assim. Na segunda possibilidade, a gente chama fazer a leitura do ângulo horizontal sem zerar o limbo. O que significa que eu vou deixar numa posição qualquer. Eu vou visualizar o ponto P, olha, o 0 está aqui, eu vou visualizar o ponto P numa direção qualquer. Nessa posição, quando eu estava com a luneta na direção do ponto P, eu anoto o meu ângulo inicial de leitura, que foi 40 graus, 10 minutos e 0 segundo. Ainda com o limbo parado, eu giro só a luneta e fico na direção do ponto Q. 75 graus, 30 minutos e 10 segundos. Qual é o tamanho do ângulo alfa? O ângulo final menos o ângulo inicial. A leitura de Q menos a leitura de P. 75, 30, 10, menos 40, 10, 0, 0. Façam na máquina de vocês. Primeiro que fizer, desbloqueia o microfone e fala. 75 graus, 30 minutos e 10 segundos, menos 40 graus, 10 minutos e 0 segundos. Deu exatamente esse resultado aí. 35 graus, 20 minutos e 10 segundos. Quem está falando? Letícia. Eu não ouvi. Letícia. Letícia. Obrigado, Letícia. Notem que o ângulo alfa é exatamente o mesmo. Independente se eu zerei o aparelho ou não zerei o aparelho, ele foi ângulo final menos inicial. O final menos inicial. A diferença é que aqui eu zerei e aqui eu não zerei. E a diferença também é que fica mais fácil eu calcular o ângulo final, porque o ângulo lido, porque quando eu zero, o ângulo final já é o ângulo lido. Ok? Essa facilidade traz um problema que a gente, enquanto engenheiros, tem que resolver. Normalmente, vocês têm que aprender isso, mas poucas são as vezes onde vocês vão para o campo realizar isso de fato. Vocês vão ter, digamos que vocês sejam engenheiros de uma obra, e vocês estão tomando conta da obra, e vai ter uma equipe de topografia, com um tecnólogo, com um topógrafo, com um técnico, fazendo os levantamentos lá. E ele vai entregar para você. A norma brasileira diz que a gente tem que fazer leituras angulares 3 vezes. Aí o que é que ele faz? Se ele zerar o aparelho, ele já sabe qual é o ângulo mais ou menos que tem que medir, ele lê uma vez e inventa os outros 2 na caderneta. Então ele lê o primeiro ângulo 35, 20, 10, inventa um de 35, 20, 15, e inventa um de 35, 20, 00. E anota, ele lê um e anota 3, inventados. Motivo pelo qual... por quê? Porque ele ganha com produção. E quanto mais leituras ele fizer, mais tempo ele perde e ele quer ganhar dinheiro. Então, quando vocês forem engenheiros formados, já tiverem com o grau de engenharia de vocês, por favor, peçam que os topógrafos de vocês façam leituras de ângulos sem zerar. Porque aí ele não é muito bom de matemática, ele vai ainda precisar pensar para inventar um ângulo de partida e um ângulo de chegada que resulte no valor correto, e aí ele não faz, ele prefere fazer as 3 leituras. Entenderam aí, gente? Sim, professor. Sim, professor. Pois bem, beleza. Faz aí não dá problema, não. Como é que é? Não resulta em problema, não. A dizer que eles fizeram. Se ele inventar os ângulos e os ângulos estiverem... E o primeiro ângulo que ele leu, que foi o único, estiver errado, todo o projeto de vocês, o levantamento de vocês vai estar errado e vocês não vão fechar essa poligonal. É por isso que vocês têm que obrigá-los a ler 3 vezes. E vocês vão obrigá-los a ler 3 vezes. Lembram daquela curva assintótica que eu mostrei para vocês na aula passada? Então, o número de repetições que está aqui na horizontal e o erro. O erro, se você tiver lendo apenas uma vez, o erro é altíssimo, você não tem certeza nenhuma sobre ele. 2 vezes ele já cai pela metade, 3 vezes ele já cai para lá, pelo menos a 33% do erro inicial. A partir disso, ele se mantém constante. Então, vocês vão obrigar o topógrafo de vocês a ler pelo menos 3 vezes, executando exatamente essa tarefa que está sendo feita aqui, que é o método de medidas compensadas, também chamado de método de Bessel, que, aliás, foi usado pelos alunos na prática que vocês viram no exemplo da aula passada. Lembram que eu tinha o aluno 1, o aluno 2 e o aluno 3?
o 4, 5, 6 também, e cada um deles fez 3 leituras. Fez uma leitura direta, uma leitura invertida e uma leitura direta novamente. Como é que se faz isso? Do jeito que eu expliquei para vocês, mas só para vocês terem uma ideia de números, aqui, ó, a mesma coisa. O motivo pelo qual a gente faz isso, eu já falei para vocês, é por conta de para melhorar a precisão do levantamento. Na medida em que eu faço leituras em quadrantes diferentes, eu compenso eventuais problemas de construção do meu limbo, do meu disco graduado. Então, eu medi o ângulo alfa nesta posição, foi leitura na posição direta do ponto final, menos leitura na posição direta do ponto inicial. Aqui eu fiz a leitura final na posição inversa e aqui leitura inicial na posição inversa. Os dois eu achei o ângulo alfa. Notem que aqui o meu 0, aqui eu estou com 180, eu estou já com a leitura invertida. Então, ângulo final menos ângulo inicial, ângulo final menos ângulo inicial. Ângulo final menos inicial, ângulo final menos inicial, e aí eu acho o ângulo alfa médio que aconteceu aí. É muito simples de fazer isso. Depois eu posso fazer 2, eu posso fazer isso 3 vezes também. E vocês vão fazer 3 vezes, como a gente fez na aula passada. Vai fazer uma posição direta, uma posição inversa, uma posição direta. Somos 3, divide por 3, você vai ter o ângulo médio de leitura. Professor, se a gente estivesse fazendo aula prática de campo, sou eu obrigar a gente a fazer isso? Com certeza. Para que vocês aprendam a fazer, vejam como é importante fazer e depois obriguem os técnicos e tecnólogos e topógrafos de vocês a fazer. Os ângulos horizontais são super importantes não só para os processos de medição, eles são importantes também porque a partir deles a gente tem os ângulos de orientação, que também são ângulos horizontais. Os ângulos de orientação são ângulos horizontais nos quais a gente orienta, indica qual é a direção das nossas poligonais. Imagine que eu tenho aqui uma poligonal representada por esse polígono em amarelo. Normal. Se eu não tiver nenhum ângulo de orientação, eu não saberei dizer se essa poligonal, por exemplo, olhem só, eu posso pegar essa poligonal e posso fazer isso com ela, ó. Essa mesma poligonal, com os ângulos relativos uns aos outros, mesmos ângulos relativos, mesmas distâncias entre os pontos, ela pode estar em qualquer posição em relação à direção norte, em relação à direção sul. A direção sul. Motivo pelo qual a gente necessariamente tem que ter ângulos de orientação, que é para saber como ela está orientada em relação às direções principais que a gente tem, que são norte, sul, leste, oeste. Entenderam aí o que são os ângulos de orientação, gente? Ok. São 2 os principais, prestem atenção, bastante atenção nisso aqui agora. São 2 os principais tipos de ângulos de orientação. Aliás, esse aqui é o motivo pelo qual eu disse que essa aula é tão importante. Os ângulos de orientação, basicamente, são 2, os rumos e os azimutes. A gente hoje trabalha muito mais com azimutes, mas a gente já trabalhou com rumos e existe uma possibilidade, alguns tipos de levantamentos, como levantamentos geológicos, ou levantamentos mais antigos estão ainda em rumo, e a gente tem que precisar saber. A gente precisa saber tanto qual a definição de rumo quanto a definição de azimute e saber converter um no outro. Eu vou já falar para vocês quais são. Mas independente se eu estou com um ângulo de orientação rumo ou se eu estou com um ângulo de orientação azimute, os dois têm a mesma finalidade, embora não sejam a mesma coisa, eles ganham um adjetivo a depender do tipo de referência que eu estou utilizando. Por exemplo, se a direção for a direção do meridiano magnético da Terra, que é a direção que aponta uma bússola, a agulha de uma bússola imantada, eu vou dizer, então, que eu tenho um rumo magnético ou um azimute magnético. Se a direção que eu estiver usando for a direção verdadeira, ela é difícil de ser encontrada através de bússola, vocês não vão conseguir. Normalmente, hoje, ela é oferecida através da tecnologia GPS. Antes, ela era oferecida através de astronomia de posição, que a gente não faz mais, porque é uma técnica que se tornou obsoleta. Mas a gente usa, então, uma constelação de satélites em órbita da Terra para definir qual é a posição do meridiano verdadeiro. O meridiano verdadeiro da Terra é um ponto geométrico em torno do qual gira o meridiano magnético. O meridiano magnético da Terra ele gira no decorrer de algum tempo em torno do meridiano verdadeiro da Terra. Então, é um ponto que não se move, mas o meridiano magnético se move.
Então, se eu quiser trabalhar com o norte verdadeiro, eu vou dizer que a orientação é a partir de rumo verdadeiro ou azimuth verdadeiro. O azimuth e o rumo verdadeiro também são chamados sinônimos de rumo geográfico ou azimuth geográfico. Então, toda vez que estiver falando geográfico ou verdadeiro, está falando a mesma coisa, ok? Agora, imaginem que vocês estão com uma planta topográfica como aquela da primeira aula, da primeira ou da segunda aula que eu dei, que eu passei para vocês, e vocês têm que transformar a distância UTM em distância real. Mas vocês estão com uma planta e as coordenadas que vocês são coordenadas UTM. Se vocês têm coordenada UTM, vocês estão com a quadrícula UTM. E o norte que vocês têm é o norte UTM, é o norte da quadrícula. Então, vocês diriam que vocês estão com o rumo da quadrícula ou com azimuth da quadrícula. Ou, de forma sinônima, vocês diriam que vocês estão com o rumo UTM ou azimuth UTM. Ok? Então, dependendo do referencial, eu classifico o meu rumo ou azimuth. Eles continuam sendo ângulos de orientação, mas eu tenho que dizer qual é o referencial que eu estou trabalhando. Durante algumas décadas, desde que a topografia é topografia, a humanidade trabalhou com rumos e azimuth magnéticos. Depois que a gente desenvolveu a astronomia de posição e depois que foram lançados uma constelação de satélites e a gente se orientar através de sistema de posicionamento por satélite, a gente usa só o norte verdadeiro. Para cartografia, a gente usa também o norte da quadrícula, ok? Para mapas. Agora, vamos nas definições. E essas definições são fundamentais que vocês aprendam. Não são fundamentais que vocês decorem, mas são fundamentais que vocês aprendam. O que é que eu tenho que saber sobre o azimuth? O que é o azimuth? O que significa? Azimuth é um ângulo horizontal que mede de 0 a 360 graus, ou seja, ele varre todo o círculo topográfico, começa a ser orientado na direção do norte, que aí pode ser o norte verdadeiro, o norte magnético, o norte da quadrícula, pode ser qualquer norte, tem que dizer qual é o norte. Ele começa no norte, no sentido horário, e varre o círculo topográfico de 0 a 360 graus. Essa é a definição de azimuth. Tem uma definição aqui do lado, mas não é para vocês decorarem, é para vocês saberem. Azimuth o que é? Azimuth vai em que sentido? Horário ou anti-horário? Horário. Azimuth tem amplitude de quê? De 0 a 360 graus. Azimuth começa onde? Azimuth só começa na direção do norte magnético. Aí algum curioso poderia perguntar para mim, professor, é assim no mundo todo? Não, é assim no mundo ocidental. Azimuth pode ter um outro padrão no mundo oriental. Então, na Ásia, na Rússia, vocês vão encontrar, na Oceania, vocês podem encontrar outras variações disso. Mas no mundo ocidental inteiro, azimuth, convencionalmente, é um ângulo horizontal, no sentido horário, que começa no norte e vai até 360 graus. Entenderam aí? Bem, vocês vão se acostumar com isso. Olhando em planta, ou seja, na vista superior, eu tenho aqui uma poligonal topográfica. Ponto A, o ponto B, o ponto C, o ponto D e o ponto E. Antes eu chamava esse ponto de ponto E, mas depois que eu aprendi que no Ceará não existe vogal fechada, só existe vogal aberta, eu só chamo agora de ponto E. Pois bem, olhando de cima, eu estou vendo aí uma poligonal com geometria aberta. A gente já falou sobre geometrias. Mas olhem aí, eu tenho aqui, se eu colocar as direções principais, eu vou ter o norte magnético, eu estou usando aqui o magnético, o norte magnético nessa direção, nessa direção, para cima o tempo todo aí o norte magnético. Ok. Como é que eu vou desenhar, a partir do conceito de azimuth, esse ângulo? Começa na direção do norte magnético e vai no sentido horário até o lado do alinhamento que eu quero medir. Ó, começa no norte magnético e vai no sentido horário até o alinhamento que eu quero medir, varrendo o círculo topográfico de 0 a 360 graus. Então, este ângulo azul aqui é o meu azimuth do alinhamento AB. Então, azimuth de um alinhamento, azimuth só existe de lados, de linhas, de alinhamentos, ok? É o ângulo horário que começa no norte e vai no sentido horário até o alinhamento. Esse é o azimuth AB. Cadê o azimuth do alinhamento BC? Começa no norte e vai no sentido horário até o alinhamento BC. Cadê o azimuth do alinhamento CD? Começa no norte e vai no sentido horário até o alinhamento CD. Cadê o azimuth DE? Começa no norte e vai no sentido horário até o alinhamento DE. Eu falei para vocês que o círculo topográfico ele começa na direção vertical, que é na direção do norte, e vai no sentido horário. Então, esse aqui seria um ângulo de primeiro quadrante, esse aqui um ângulo de segundo quadrante, o alinhamento CD
teria um azimuth CD de terceiro quadrante, e o azimuth DE seria um azimuth de quarto quadrante topográfico. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Se eu quiser saber o azimuth do alinhamento DE, ele é um ângulo, ó, que está entre 270 e 360 graus. É um ângulo de quarto quadrante. Mas o azimuth do alinhamento ED, que é o azimuth contrário da volta, notem, se ele é ED, a minha orientação está aqui. O norte está aqui. Este aqui é o ângulo horário que vai ter o alinhamento ED. Então, o azimuth ED é diferente do azimuth DE. O azimuth da ida é diferente do azimuth da volta. E o azimuth da volta a gente chama de contra-azimuth. Então, o azimuth da ida é um, o azimuth da volta é outro. E eles são diferentes entre si, porque eu estou indo e eu estou voltando, mas existe uma relação entre eles. Essa relação entre eles é de mais ou menos 180 graus. Ou o azimuth da volta é o azimuth da ida mais 180, ou o azimuth da volta é o azimuth da ida menos 180. Notem aqui, o azimuth do alinhamento, por exemplo, se o azimuth do alinhamento DE for este ângulo em vermelho de 315 graus, 0 minuto, 0 segundo, o azimuth ED, que é o azimuth da volta, ou seja, é o contra-azimuth, ele é este ângulo em verde. Como é que eu calculo ele? O azimuth da ida menos 180 graus, ó. Porque este ângulo aqui é este ângulo aqui que eu quero calcular. E quem é ele? É esse todo em vermelho, menos a metade do círculo topográfico, é 180 graus. Então, se eu subtrair 315 e subtrair dele 180, o que sobra é esse ângulo verde, que é exatamente igual a esse, 135 graus. Ficou claro aí? Pode repetir, por favor. Posso sim. Obrigada. Como exemplo, eu estou dando para vocês que o azimuth entre o ponto D, que está aqui, e o ponto E, que está aqui, é de 315 graus. E é esse ângulo vermelho, ó, todinho. Ok? Se eu quiser calcular o azimuth ED, que é o azimuth da volta, que eu não sei ainda quem é, que é esse ângulo em verde, notem aqui quem é o azimuth ED. Este ângulo em verde daqui para cá é o mesmo ângulo daqui para cá, ó. E a diferença entre ele e o azimuth, porque todos dois são azimuth, todos dois começam na direção norte, ó. Tanto o azimuth DE quanto o azimuth AD. Só que esse vai até aqui e este vai até aqui. Se eu subtrair deste ângulo em vermelho este ângulo verde, que é o que eu quero, o que sobra é metade do círculo topográfico de 180 graus. O que significa que se eu tirar de 315 e 180 graus, a metade do círculo topográfico, o que sobra é esse ângulo em verde, que é exatamente igual a esse aqui. E assim eu fiz, ó. 315 menos 180 deu 135 graus. A mesma coisa aconteceria se eu tivesse o azimuth ED e quisesse calcular o azimuth DE. Eu pegaria o azimuth de 135, somaria com 180, e aí o que me daria seria o azimuth DE de 315 graus. Então ele vai ser sempre assim, o azimuth da ida e o azimuth da volta vai ser mais ou menos 180. Ok? E a gente chama o azimuth da volta de contra-azimuth. Ficou claro aí, gente, o que é um azimuth? Azimuth vai em que sentido, gente? Horário ou anti-horário? Horário. Horário. Varia de quanto? 0 a 360. Começa onde? Norte. No norte. Sempre assim. Ele é chato. Notem que ele é muito chato. Esse aqui começa no norte, no sentido horário. 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 Azimuth é aquela pessoa que sempre faz as mesmas coisas. Aquela pessoa boring. Aquela pessoa chata, tediosa, que não muda, não experimenta coisas diferentes. Se ela bebe uma coisa, ela bebe sempre a mesma coisa. Se ela vai no restaurante, ela bebe sempre a mesma cerveja, a mesma marca, o mesmo gosto, o mesmo tudo. Se ela não bebe bebida alcoólica, ela bebe sempre o mesmo suco da mesma fruta, ela pede sempre o mesmo sanduíche. Ela não varia, ela não escolhe a mesma coisa. O azimuth é desse jeito, é chato, ele é sempre igual. Eu estou falando isso porque o rumo é mais animado do que o azimuth. O rumo se permite experimentar coisas diferentes. O rumo começa no norte, mas ele pode começar no sul também. Ok? Então, o azimuth começa só no norte, mas o rumo começa no norte, mas pode começar no sul. Então, tanto no norte quanto no sul é azimuth. E isso dá possibilidades diferentes para ele. Porque, como ele começa no norte ou começa no sul, ele pode vir de baixo ou ele pode vir de cima. E ele pode vir de cima para a direita e pode vir de cima para a esquerda. Assim como ele pode vir da direita para a esquerda de baixo.
significa que ele pode ir tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Já tem grandes diferenças aí entre o rumo e o azimuth. O azimuth só vai no sentido horário, mas o rumo pode ir no sentido horário ou no sentido anti-horário. O azimuth começa só no norte, mas o rumo começa no norte ou no sul. E como ele começa no norte e pode ir no sentido horário ou no sentido horário, ele varre apenas um quadrante. Ou seja, ele é um ângulo que varia de 0 a 90 graus. A amplitude do azimuth varre o círculo topográfico inteiro, de 0 a 360. Mas a amplitude do rumo é só de 0 a 90 no primeiro quadrante, de 0 a 90 no segundo, de 0 a 90 no terceiro, de 0 a 90 no quarto. Ele é um ângulo muito mais animado, muito mais variado, e se permite mais coisas do que o azimuth. Deu para entender aí, gente? Ele vai sair sempre do norte ou do sul, aquele que estiver mais perto dele. Notem aqui que eu tenho a mesma poligonal lá dos azimuths e eu tenho aqui o alinhamento AB. O alinhamento AB está entre a ponta norte e a ponta oeste. Então, ele vai sair do norte, no sentido horário, e disse, então, que o rumo AB é um rumo nordeste. Como ele varia de 0 a 90 nos 4 quadrantes, se eu simplesmente dizer, olha, eu tenho um rumo AB que é de 35 graus, 0 minuto, 0 segundo, e eu não disser qual é o quadrante, esses 35 graus podem acontecer no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante. Então, é fundamental que eu diga qual é o quadrante. Então, diferente dos rumos, diferente dos azimuths, nos rumos eu preciso dizer qual é a orientação de quadrante dele. Nesse caso aqui eu tenho um rumo AB, nordeste. Vamos ver o rumo BC. O alinhamento BC está bem aqui, ó. Esse é o primeiro, esse é o segundo quadrante. Se ele está no segundo quadrante, o alinhamento BC está mais perto do sul. Então, ele sai do sul no sentido anti-horário, ó, e vai até o alinhamento BC. Então, eu digo que o rumo BC é um rumo que começa no sul e vai até o oeste. Ele é um rumo sudeste. O alinhamento CD está bem aqui, ó. Esse alinhamento. Ele está mais perto do sul também. Só que agora ele sai no sentido horário. E ele está entre a ponta sul e a ponta oeste. Ele é um rumo sudoeste. SW. Agora o rumo DE está aqui, ó, no quarto quadrante. Está saindo entre a ponta norte e a ponta oeste. O que faz que ele seja um rumo noroeste. E aqui ele está indo no sentido horário. Então, moral da história. Rumo é mais animado. Rumo começa no norte, pode começar no norte ou pode começar no sul, pode ir no sentido horário ou no sentido anti-horário e varia de 0 a 90 graus. E, além disso, eu preciso dizer em qual é o quadrante que ele está. Se vocês simplesmente escreverem um rumo na prova, num trabalho, num relatório de vocês, na vida profissional de vocês, e não disserem qual é o quadrante, vocês não disseram absolutamente nada. Porque aquele mesmo valor angular pode se repetir em qualquer um dos 4 quadrantes. Deu para entender, gente? Deu, professor. Sim, professor. Ok. Olha, só um resumo aqui dos rumos. Por exemplo, o rumo OA é um rumo de primeiro quadrante, por exemplo, 75 graus, 30 minutos e 40 segundos, nordeste. Mas o rumo OB sai da ponta sul, então ele é um rumo de 70 graus, 20 minutos e 20 segundos, sudeste. Mas o rumo OC, que está no terceiro quadrante, é de 36 graus, 40 minutos e 0 segundos, sudoeste. E o rumo OD sai da ponta norte na direção oeste e vai até o alinhamento OD, que é de 45 graus, 0 minuto e 10 segundos, noroeste. É assim que a gente escreve os rumos. Uma coisa que eu não disse para vocês, que vocês não podem confundir, que não existe, é rumo saindo da direção leste ou da direção oeste. O rumo só começa no norte ou só começa no sul. Não existe rumo que saia na direção leste e na direção oeste, que comece na direção leste e na direção oeste. Ok? Fica gravado para vocês. Uma coisa que vocês não perguntaram, mas eu vou dizer, é o seguinte. Para não dizer que eu tenho... imaginem que eu tenho um alinhamento que está se confundindo com a direção leste-oeste. Está saindo daqui da direção na direção leste, na direção oeste. Está confundindo com essa linha bem aqui. Eu poderia dizer que este rumo é um rumo de 90 graus nordeste ou de 90 graus sudeste. Para não dizer isso, eu digo simplesmente que este é um rumo leste ou um rumo este. Ok?
A mesma coisa acontece se ele estiver nessa direção. Esta direção aqui tem rumo norte, essa direção tem rumo sul, essa direção tem rumo oeste e essa direção tem rumo leste. Deu para entender, gente? Bacana aí? Agora, eu não sei que horas são, 11h02, ainda não gastei nem uma hora do meu tempo, tem coisas importantes para dizer para vocês ainda, mas eu quero só que vocês vejam como vocês já sabem converter rumo em azimuth e azimuth em rumo. Como professor, eu só não ensinou, eu ensinei sim. Se você souber o conceito de rumo, se você souber o conceito de azimuth, em qualquer momento você sabe converter um no outro. E você sabe até a equação de conversão entre eles. Não sei não, professor, sabe sim. Presta atenção. Olha lá, imagina que você está no primeiro quadrante, que você tem um alinhamento do primeiro quadrante com esse alinhamento OA. Qual é o conceito de rumo? Qual é o conceito de azimuth? Azimuth começa na direção norte e vai até o alinhamento no sentido. Qual é o conceito de rumo? Se eu estou no primeiro quadrante, eu estou mais perto do norte, o rumo sai do norte no sentido horário. O que faz com que o rumo e o azimuth no primeiro quadrante tenham o mesmo valor em módulo. A diferença é que eu tenho que dizer que o rumo OA é um rumo nordeste, mas a equação de relação entre eles é que rumo é igual a azimuth. Então, se eu tenho um azimuth de 30 graus, 0 minuto, 0 segundo, o meu rumo também é de 30 graus, 0 minuto, 0 segundo, só que ele é um rumo nordeste. Ok? Professor. Aluna? É Letícia. O senhor Oi, tinha Letícia. dito que o rumo tinha que dizer qual era o quadrante. No azimuth também, né? Não. Azimuth varia de 0. Se eu disser simplesmente que o azimuth tem 30 graus, eu já sei que ele está no primeiro quadrante. Se eu disser que o azimuth tem 100 graus, eu já sei que ele passou de 90 graus, então ele está no segundo quadrante. Se eu disser que o azimuth tem 140 graus, ele tem 190 graus, ele já passou do segundo quadrante, porque o segundo quadrante vai só até 180, então ele necessariamente está no terceiro quadrante. Se eu disser que ele tem 290 graus, ele está entre 270 e 360, então eu já sei que ele está no quarto quadrante. Azimuth eu não preciso dizer qual é o quadrante que ele está, porque ele é um ângulo que varre todo o círculo topográfico. Eu só preciso dizer qual é o quadrante no rumo. Tá certo, obrigada. Nada, Letícia. Se eu tiver um alinhamento OB de segundo quadrante, bem, onde é que está o azimuth? O azimuth deste alinhamento parte do norte e vai no sentido horário até o alinhamento OB. Então, este em azul é o azimuth. Onde é que está o rumo dele, deste mesmo alinhamento? Como ele está no segundo quadrante, o rumo parte da ponta sul no sentido horário até o alinhamento. E este ângulo em vermelho é o rumo. Se eu olhar para um e para outro, eu vou perceber que a soma dos dois varreu a metade do círculo topográfico. Então, eu posso dizer que rumo mais azimuth vai ser igual a 180 graus. Então, para eu calcular o rumo, basta que esse pedaço aqui, basta que eu tire de 180, que é este ângulo todo, este pedaço em azul. Então, se eu tirar de 180 o azimuth, o que sobra para mim é o rumo. Então, eu posso dizer que se o rumo OB, de segundo quadrante, é igual a 180 menos o azimuth OB. Ficou claro aí, gente? E eu tenho que dizer que o rumo OB é sudeste. Todo mundo entendeu a equação de relação entre rumo e azimuth no segundo quadrante? Sim. Sim. Beleza. Se eu estiver no terceiro quadrante com este alinhamento OC, onde é que está o azimuth? O chato do azimuth sempre começa no norte, vai no... Esse ângulo em azul é o azimuth. Onde é que está o rumo? Como ele está no terceiro quadrante, ele começa a ponta sul, que está mais perto dele, ó, e vai também no sentido horário até o alinhamento. Olha a diferença entre os dois. Este aqui é o azimuth, em azul, este aqui em vermelho é o rumo. Este ângulo daqui é para cá, é metade do círculo topográfico. Então, eu posso dizer que se eu somar com o rumo 180 graus, me dá o azimuth. Ou, de forma diferente, eu posso dizer que este ângulo azul todo, subtraído de 180 graus, que é esse pedaço daqui até aqui, sobe esse pedacinho. E foi exatamente o que eu disse. Eu disse que rumo é este ângulo azul todo, que é o azimuth, menos 180 graus. Aqui é o contrário, é 180 menos o azimuth. Deu para entender, gente? E tenho que dizer que o rumo AC é um rumo de terceiro quadrante, ou seja, é um rumo sudoeste. Ok? Se eu tiver um ângulo OD de quarto quadrante, o meu ângulo azimuth OD começa no norte, vai no sentido horário até o alinhamento OD, este ângulo em azul. E o meu rumo OD? O meu rumo OD é este ângulo em vermelho, começa na ponta norte, vai no sentido anti-horário até o alinhamento OD.
Notem que se eu esse pedaço em vermelho e azul, eu varri o círculo topográfico inteiro. Ou seja, a somatória dos dois é 360 graus. Isso significa que se eu tirar de 360 graus o ângulo em azul, o que sobra é esse pedaço da pizza aqui, que é o rumo OC. Então, o rumo OC vai ser 360 graus menos o azimuth. O rumo OD, aqui não é OC não, é OD, viu, gente? Doidinho. Doidinho sou eu. O rumo OD vai ser 360 graus menos o azimuth OD. Ficou claro aí, gente? Essas são as 4 relações que existem entre rumo e azimuth no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto quadrante. Eu sei essas equações? Não sei essas equações. Mas como eu sei o conceito de rumo e azimuth, toda vez que eu faço um esquema, eu já sei qual é a relação que existe entre um e outro. E é isso que vocês têm que saber também como engenheiro. Vocês têm que saber qual é a definição de rumo e a definição de azimuth, e a qualquer momento da vida profissional de vocês, vocês vão conseguir descobrir qual é a relação que existe entre um e outro, a depender de que quadrante estão. O que vocês não devem fazer é decorar essas equações. Porque coisas decoradas, vocês não são atores, vocês não são atrizes, vocês vão ser engenheiros e vão ser engenheiras. Engenheiros e engenheiras não devem decorar coisas, devem entender o conceito. E na medida que vocês precisarem usar, vocês vão, a partir do entendimento do conceito, deduzir a equação. Ok? Eu vou passar uma parte muito rápida aqui, que eu não vou cobrar de vocês em avaliação. Mas como ele está na ementa de vocês, e vocês precisam saber, é uma coisa que vocês praticamente não vão se deparar nunca. E eu voltei lá no tempo lá atrás para mostrar para vocês uma coisa. Se vocês pegarem uma planta topográfica muito antiga como essa aqui, que é da cidade de Fortaleza, eu nem sei de quando data, é da época da fundação de Fortaleza. Podem ver que é um papel muito antigo, é uma planta real da época de Fortaleza, que mostra mais ou menos as bacias hidrográficas, a primeira região habitada, o porto de Fortaleza e tudo mais. Beleza. É uma planta muito antiga. Notem que naquela época não existia GPS, então as direções que tem aqui é a direção norte, sul, leste, oeste. Essa planta foi feita com um equipamento topográfico bem antigo, que tinha uma bússola nele, uma agulha imantada, que apontava na direção do norte. E todos os ângulos eram medidos em relação ao meridiano magnético. Ok. Se a gente for querer fazer o litoral de Fortaleza hoje com coordenadas reais, eu não vou poder mais usar um equipamento como esse, que tem uma bússola. Eu vou ter que usar aparelhos modernos e topográficos modernos, e eu vou ter que usar ângulos verdadeiros. Nesse sentido, eu tenho que atualizar essa planta antiga, que tinha rumos magnéticos, para azimuths verdadeiros. E eu tenho que fazer uma atualização. A gente fazia a atualização até algum tempo atrás, até uma década atrás, a partir de plantas que eram disponibilizadas, de mapas que eram disponibilizados pelo Observatório Nacional, porque ele dava essa variação. Qual é a variação para esse ano, esse mês, esse dia, entre o meridiano magnético e o meridiano verdadeiro? E essa variação a gente chama de declinação magnética. Como ele vai mudando com o tempo, o meridiano magnético, a variação dele em relação ao meridiano verdadeiro vai mudando também. E essa declinação, que é essa variação, ela era mapeada pelo Observatório Nacional aqui do Brasil, que trata de astronomia, fazia um mapa e liberava esses mapas para a gente. Acontece que ele fazia isso na escala do Brasil. E a gente tinha, então, que interpolar nesse mapa para achar um valor baseado no local onde a gente estava. Isso era muito nas coxas, era um negócio muito peba, muito paia, como diz aqui no Nordeste. Sem precisão nenhuma. E aí ele resolveu, há mais de uma década atrás, colocar esse modo de interpolação num programa computacional e disponibilizar isso para a gente. Antes de falar sobre isso, provavelmente coisas que vocês não vão fazer, queria falar para vocês do primeiro mapa registrado da humanidade. É essa tábua de argila, também lá da época da Mesopotâmia e da Suméria, é o chamado mapa de Gazir. E ele é desenhado mais ou menos isso aqui. É uma tábua de argila desenhada, onde eles desenharam o rio Tigres, o rio Eufrates, e a posição de montanhas, a posição de uma cidade suméria lá, que existia na Mesopotâmia naquela época, e apontando a direção norte e a direção leste dessa cidade. Era assim que faziam mapas antigamente, tabuletinhas de barro. Pois bem, esse aqui é o mapa de declinação magnética do Brasil, onde a gente tinha que fazer interpolação para saber qual é a variação em determinada época. E, por exemplo, a última carta magnética que o Observatório Nacional fez foi em 2012. A gente já está em 2021.
Então, já tem aí quase uma década de tempo que ele fez a última carta. E ele resolveu não fazer mais. Ele fazia nessa escala aqui, que era uma escala muito ruim, onde, por exemplo, Fortaleza ia ser um ponto, não ia ser nenhuma área. E eu tinha que fazer uma interpolação entre duas curvas para achar. Hoje, a gente faz utilizando esse programa computacional que está disponível no site do Observatório Nacional, que é o ASTRO, que trata do magnetismo terrestre, e aquelas mesmas curvas agora estão colocadas aqui. Eu chego aqui e coloco que eu quero a declinação, escolho qual é o mês, o dia e o ano que eu quero, ou clico em cima dizendo qual é o ponto que eu quero a declinação, eu coloco aqui a informação de latitude e longitude do ponto onde eu quero, e ele acha para mim qual é a declinação magnética naquela época daquele local. Então é muito mais fácil do que interpolar manualmente, como eu fazia quando eu era aluno de engenharia. Se vocês quiserem acessar, vocês podem acessar depois aqui no site que eu coloquei aqui, e vocês vão ver que dá para fazer isso, para testar. Isso vocês só fariam se vocês tiverem um mapa muito antigo de uma determinada região. Imagina que vocês, sei lá, Letícia, que falou ainda agora. Letícia, a sua família é originária de que município do interior do Ceará? A gente é de Recife, professor. De Recife? É. Olha aí, do Pernambuco. Então, imagina que Letícia é de uma família de... Só essa suposição para a gente dar um exemplo aqui, viu, Letícia? Tudo ficção. Tá. Pode ser que seja verdade. Imagina que Letícia é herdeira da maior família de latifundiários pernambucanos, que plantam cana, engenhos de açúcar no interior pernambucano. E o trisavô dela deixou para o bisavô, que deixou para o avô, que deixou para o pai, que agora está deixando para ela uma fazenda de plantação de cana, um canavial lá no interior de Pernambuco. Só que a planta que ela tem é de muito antigamente, ainda está lá com ângulos magnéticos. Ela quer atualizar para passar para o nome dela, que agora a Letícia vai casar e quer deixar os descendentes dela, o príncipe do álcool e do açúcar pernambucano, o filho de Letícia, quer deixar aí uma herança. E ela precisa atualizar. Como é que ela vai fazer isso? Duas formas. Ou ela pega essa planta inicial e atualiza a partir da declinação magnética, que é conseguida aqui, ou faz o levantamento novamente com estação total e GPS para poder fazer o levantamento. A maioria dos cartórios hoje, para fazer atualização de dados, não aceita mais que a gente faça atualização baseada em declinação magnética. Então, é uma coisa que provavelmente vocês não vão fazer. Então, Letícia, o que ela teria que fazer era baseado na planta que ela tem, solicitar um novo levantamento topográfico planimétrico baseado em topografia atual e GPS. Ok? Por conta disso, eu não vou cobrar de vocês. Aqui tem um exemplo. Imaginem que tem uma planta, que eu tenho um azimuth que, em relação ao magnético, ele era de 49 graus, 20 minutos e 30 segundos em 1985. Em 2000, ele não é mais isso, porque a declinação magnética, nesse período, entre 85 e 2000, para aquele lugar, já foi de 2 graus, 3 minutos e 45 segundos. Então, o azimuth magnético, no ano 2000, deixou de ser 49 graus, 20 minutos e 30 segundos e passou a ser 29, 20 e 30, mais 2, 3, 45. Passou a ser 51, 24, 15. Atualizou-se um ângulo magnético que foi coletado em 85 para o ano 2000, a partir da variação da declinação magnética naquele período. Ok? Aqui um outro exemplo. São coisas que vocês não vão fazer, transformar rumos verdadeiros em rumo magnético na vida profissional de vocês, mas que era feito até uma década atrás, com certeza. Até 9 anos atrás ainda era feito assim. Mas que hoje não é mais feito. Eu estou dando isso aqui só para conhecimento geral, não é porque vocês vão fazer, ok? Pois bem, o que é que vocês vão fazer mesmo? Existe uma coisa muito importante, depois que eu sei qual é o conceito de ângulos de orientação de rumo e azimuth, que a gente chama de transporte de azimuth. Transporte de azimuth nada mais é do que, a partir de um rumo ou um azimuth inicial fornecido ou conhecido, eu calcular, eu determinar quais são os rumos e azimuths dos alinhamentos subsequentes de uma poligonal. Então, notem aqui que eu tenho uma poligonal que sai do vértice 1, vai para o vértice 2, para o vértice 3, para o vértice 4, para o vértice 5, para o vértice 6. Essa poligonal tem geometria aberta,
ok? Porque o ponto de partida 1 é diferente do ponto de chegada 6. Ok, tudo bem. Eu vou fazer um levantamento topográfico fazendo um caminhamento através de ângulos horários. O que significa isso? Que eu vou me deslocar do vértice 1 para o vértice 2, para o vértice 3, para o vértice 4, para o vértice 5, para o vértice 6, lendo um ângulo horizontal horário. Então, eu vou estacionar no vértice 2, tomar como referência o alinhamento do ponto 2,1, fazendo ré no ponto 1, e ler um ângulo horário até o próximo ponto, que é o ponto 3. Eu chamei isso de ângulo horário 2, que foi de 95 graus. Depois eu estaciono em 2, estaciono em 3, faço ré em 2 e leio um ângulo horário até o próximo alinhamento, que é o alinhamento 3,4, que eu chamei de ângulo horário 3, 210 graus, 0 minutos, 0 segundo. Depois estaciono em 4, faço ré no ponto anterior, que foi o 3, e leio o ângulo horário 4 até o próximo alinhamento, que é o alinhamento 4,5, que foi de 325 graus. Depois estaciono em 5, faço ré no ponto anterior, que foi o 4, e faço o vante no próximo ponto, que é o 6, lendo o ângulo horário 5, que foi de 45 graus, 0 minutos, 0 segundo. Então, os ângulos em verde são os ângulos horários lidos no caminhamento, no deslocamento entre o ponto 1 e o ponto 6 no meu levantamento topográfico. Todo mundo entendeu isso, gente? Os ângulos horários verdes foram os ângulos lidos na hora que eu estou fazendo o levantamento. Só que para calcular os azimutes, eu preciso ter um azimute de partida. Para ter um azimute de partida, eu preciso ter o azimute do alinhamento 1, 2, que é o alinhamento inicial, o alinhamento de partida. Eu poderia fornecer diretamente o azimute de partida para vocês, coisa que eu não vou fazer. Eu poderia dar o rumo do alinhamento 1, 2 e vocês converterem o rumo do alinhamento 1, 2 em azimute 1, 2 e terem o azimute de partida, que foi o que eu fiz. Então, eu forneci para vocês o rumo do alinhamento 1, 2 de 45 graus, 0 minuto, 0 segundo, sudeste. Aliás, como vocês acabaram de aprender, como é que eu calculo o azimute do alinhamento 1, 2 se eu tiver o azimute 1, 2 sabendo que ele é um azimute 45 graus de segundo quadrante, sudeste. Este ângulo azul aqui, que é o azimute 1, 2, ele é quanto, hein, gente? 180 menos rumo. 180 menos 45 graus, que vai dar, faça aí na máquina de vocês, gente. 180 graus menos 45 graus, vai dar 135. 135 graus. Ou seja, eu indiretamente forneci a vocês o valor do azimute. Forneci a vocês quando eu dei o valor do rumo. Mas vocês sabem transformar rumo em azimute e automaticamente, quando eu digo que o rumo do alinhamento 1, 2 é 45 graus, 0 minutos, 0 segundos, sudeste, vocês já sabem que o azimute do alinhamento 1, 2 é de 135 graus, 0 minutos, 0 segundos. Viram como a gente usa aí a relação entre rumo e azimute? É desse jeito. A outra coisa que eu poderia fazer para vocês, que a gente vai fazer mais lá para frente, quando estiver vendo poligonal, é não fornecer nem o rumo, nem o azimute. Fornecer, por exemplo, as coordenadas UTM, ou coordenadas topográficas do ponto 1 e do ponto 2. Se eu dou para vocês as coordenadas do ponto 1 e do ponto 2, a gente volta naquele primeiro exemplo que eu falei lá para vocês, de dar as coordenadas dos vértices de um lote para vocês calcularem os ângulos. Se eu der a coordenada do ponto 1 e der a coordenada do ponto 2, vocês vão ter um ΔX, vão ter um ΔY. Com esse ΔX e com esse ΔY, vocês calculam esse ângulo, e com esse ângulo vocês calculam esse. Ou seja, com as coordenadas vocês também têm o rumo e o azimute de um ponto. Deu para entender, gente? E vocês já fizeram isso naquele exemplo lá de calcular da primeira atividade, os ângulos do lote, lembra? Turma? Oi, professor, sim. Beleza. Então é desse jeito. Olha lá. O que vocês acabaram de fazer aí em números foi isso, ó. Dado o rumo 1, 2 de 45 graus sudeste, qual é o azimute do alinhamento 1, 2? O azimute do alinhamento 1, 2 vai ser 45 graus, que é esse ângulo preto todo, 180 graus, que é esse ângulo preto todo, menos o rumo 1, 2, que é esse ângulo em vermelho, que é de 45 graus. 180 menos 45, o azimute 1, 2 é de 135 graus. Ok? Ok. Tudo certo. Ok, facinho, né? Nós fizemos o primeiro. Agora, eu quero que vocês usem a seguinte técnica. O que é que eu quero que vocês façam daqui em diante? Daqui em diante, eu vou ensinar para vocês uma técnica de vocês usarem o primeiro azimute, ou azimute de partida,
que pode ter sido dado o azimuth, pode ter sido dado o rumo, pode ter sido dado as coordenadas para vocês determinarem o azimuth, que vocês já sabem que neste caso aqui é 135 graus, acabaram de calcular o azimuth 1,2, para calcularem o azimuth 2,3, que é o próximo azimuth. E assim vocês vão transportando. Você usa o azimuth 1,2 para calcular o 2,3, depois usa o 2,3 para calcular o 3,4, usa o 3,4 para calcular o 4,5 e usa o 4,5 para calcular o 4,6. É isso aí que a gente chama de transporte de azimuth. Você vai transportando do anterior para o posterior, do anterior para o posterior e calculando todos os azimuths. Como é que eu faço isso? Eu faço isso com o azimuth de partida, que neste caso é 135 graus, e o ângulo horário que foi lido no ponto, que neste caso aqui é o ângulo horário 2. Então, com o azimuth de 135 graus e o ângulo horário 2 de 95 graus, que é esse em verde, eu tenho que ser capaz de calcular o azimuth 2, que é azimuth 2,3, que é este ângulo em azul. Então, eu tenho este ângulo em azul aqui, que é o azimuth de 135. Eu tenho este ângulo em verde, que é 95 graus, que foi lido no levantamento. E eu quero este ângulo em azul aqui, que é o azimuth 2,3. Como é que eu faço isso? Eu faço isso em função deste ângulo delta 2 aqui, ó. Se eu olhar para o meu azimuth para o meu ângulo horário 2, que é este ângulo que eu li aqui de 95 graus, e se eu olhar para este alinhamento todinho aqui, eu vou ver que daqui, ó, daqui até aqui eu tenho 180 graus, metade do ciclo topográfico. O que significa que se eu tirar de 180 este ângulo verde, o que sobra é este ângulo rosa aqui, delta 2. E assim eu vou fazer. Se eu tirar de 180 o ângulo horário 2, o que vai sobrar é este ângulo delta 2 aqui. Então, 180, que é este ângulo daqui até aqui, menos 95, que é este ângulo até aqui, o que sobra é este ângulo rosa, que é o ângulo delta 2. Então, 180 menos 95, o ângulo delta 2 deu 85 graus, 0 minutos, 0 segundo. Agora que eu já tenho o ângulo rosa delta 2, olhem a relação entre ele e o azimuth 1,2. Se eu pegar esse ângulo, vou aqui, mudar aqui para ter uma caneta. Eu consegui. Pronto. Olhem aqui, gente. Eu vou mudar a cor aqui também. Azul. Olha lá. Olhem este ângulo 1,2 de 135 graus. Ele vai daqui no sentido horário até o alinhamento 1,2. Eu vou marcar ele aqui, ó, gente. Ele vai daqui no sentido horário até o alinhamento 1,2. Até aqui. Ok? Então, este mesmo ângulo aqui, ó, eu desenhei ele aqui. Notem que agora, se eu tirar deste alinhamento, deste azimuth 1,2, que é 135 graus, este pedacinho rosa que eu tirei aqui, que é 85 graus, o que é que sobra? Este pedaço aqui, ó, que é o azimuth 2, 3. Então, o azimuth 2,3, que é esse pedaço, é o azimuth anterior, que é 135, menos esse pedaço rosa, que é 85. Façam aí, por favor, gente. 135 graus menos 85 graus vai dar o azimuth 2,3, que é 50 graus. Confirma aí? Sim. Turma? Sim. Sim, professor. Tudo certo, professor. Beleza. Pronto, agora eu já sei o azimuth 2,3. A exemplo do anterior, onde eu sabia o azimuth 1,2 e o ângulo horário 2, agora eu vou usar o azimuth 2,3 e o ângulo horário 3 para calcular o azimuth 3,4. Depois eu vou usar o 3,4 e o ângulo horário 4 para usar o 4,5 e assim sucessivamente. Esta é a tarefa da atividade de vocês. Use o mesmo procedimento que a gente acabou de fazer para calcular o azimuth 3,4, o 4,5 e o 5,6. Depois que você tiver calculado o azimuth 3,4, 4,5, 5,6 e o 6,5, que é o contra-azimuth, lembram? Eu quero que vocês transformem esses azimuths em rumos. Vai ser facinho fazer isso, porque você já sabe qual a relação entre rumo e azimuth, a depender do quadrante eles estão. A poligonal é a mesma. A gente fez até aqui, ó. Vocês vão calcular esse azimuth e esse azimuth, e vão calcular o azimuth 6,5 também. E depois vão calcular os rumos
esses alinhamentos todos, transformando, porque a gente só sabe do 1. Depois que eu tiver todos os azimuths, eu posso converter os azimuths em rumos. Isso é a atividade de 3 de vocês para entregar daqui a uma semana. Pode ser? Turma? Certo, professor. Eu vou botar ainda hoje, assim que acabar a nossa aula aqui, essa atividade lá no Google Classroom, e vocês vão ter uma semana aí para entregar. Eu queria que... Isso é bem facinho, vocês têm que só usar a mesma técnica que a gente usou aqui para calcular o ângulo, esse ângulo rosa em cada ponto. Às vezes esse ângulo rosa vai para a direita, às vezes esse ângulo rosa vai para a esquerda, mas dá para vocês entenderem a partir disso aqui. Esse ângulo rosa tem um nome, deflexão, e eu vou falar dele na próxima aula. Ok? Por enquanto, a gente vai usar essa mesma técnica para calcular os alinhamentos de todos os azimuths. E eu preciso que vocês façam isso em uma semana, porque na próxima aula eu já vou dar uma atividade para vocês na quarta-feira que vou falar sobre deflexão. Beleza? É isso então. Dúvidas, turma?